Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo a presença ilustre do deputado federal, Capitão Augusto. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alexandre, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes. É sempre um prazer vir aqui falar um pouquinho de política e dos principais temas aí do Brasil, né? Obrigado, deputado. Deputado, começaremos a falar sobre um pouquinho da sua trajetória ali na Polícia Militar, né? Falar um pouquinho que o senhor é policial militar, capitão, né? E falar como que o senhor decidiu ingressar na Polícia Militar, contar um pouquinho. Era aquele desejo de criança que a maioria dos garotos tem, falar, quero ingressar na Polícia Militar, um sonho, né, que eles têm, ou foi algo diferente disso? Não, na verdade foi um pouquinho diferente. Eu não tenho nenhum parente na Polícia Militar, não conhecia muito pouco sobre a questão da polícia. Morava numa cidadezinha do interior aqui, difícil emprego e tudo mais. E aí deu assim um estalo, falou, vou entrar na Polícia Militar. Eu tinha visto na época que o concurso estava aberto, em 88, e aí comecei minha trajetória, né? Ingressando como soldado na Polícia Militar, passei na primeira, né? E é um concurso bastante rigoroso, não tanto no aspecto intelectual, mas no aspecto físico, na área da saúde, as próprias provas, né? Naquela época eram várias modalidades esportivas para você, tem que ser atleta, basicamente você tinha que ser atleta para ingressar na Polícia Militar mesmo. E não podia ter nenhum tipo de problema, nem carne esponjosa, pé chato, tudo isso aí era reprovado. Então, o exame físico era muito rigoroso e o exame de saúde também extremamente rigoroso. Mas acabei ingressando no Corpo de Bombeiros, em Santo André, eu comecei minha carreira lá, e aí naquela época, ainda hoje, salvo engano, ainda permanece assim, os primeiros colocados têm o direito de optarem para onde querem ir e aonde querem trabalhar. Eu fui dos primeiros colocados, escolhi vir trabalhar na Polícia Rodoviária de Ourinhos. E aí, lá no curso de formação de soldado, que eu descobri que existia a Academia do Barro Branco, Academia de Oficiais, que você podia prestar direto para lá também. E aí eu terminei o curso de soldado, vim para cá e já comecei a estudar para a Academia do Barro Branco, que essa é extremamente concorrida, na parte intelectual em especial. E na minha época tinha 13 mil candidatos para 80 vagas, só para ter uma ideia como que era concorrido. Consegui entrar também na Academia de Oficiais do Barro Branco, me formei e trabalhei um ano em São Paulo, depois já retornei aqui para a região de Ourinhos. E em 2002, aí já comecei já o trabalho na área política, né, que eu vi que realmente havia uma lacuna muito grande de representantes, tanto para a região quanto para a Polícia Militar, que nunca tinha conseguido eleger um deputado federal na história. E aí comecei esse trabalho na política, em 2002 fiquei como primeiro suplente, em 2006 sempre para deputado federal, perdi por 1.400 votos, aí foi 2002 que eu saí a primeira vez, né? Depois 2006, depois 2002, 2006, 2010, também fiquei como primeiro suplente, e 2014 finalmente consegui me eleger com os 44 mil votos, e agora fui reeleito aí com uns 242 mil votos, né? Votos em todos os municípios do estado de São Paulo. Então, basicamente, né, emendei aí a trajetória da Polícia Militar com a parte política, né? E, obviamente, fui eleito graças à base, em especial, da Polícia Militar. A região ajudou bastante no começo, mas a base principal, a base maior, sempre foi a Polícia Militar. Certo. E durante esse período que o senhor ficou dentro da Polícia Militar, né? Agora o senhor é policial militar, mas está ali no parlamento. Teve alguma história curiosa, alguma ocorrência marcante que o senhor se lembra até hoje? Várias ocorrências, a maioria, 99%, ocorrências ruins, né? Tanto na Polícia Rodoviária, que atendia muitos acidentes, né? Acidentes com todo tipo de vítimas, de criança a idosos, com todo tipo de sequelas, né? Aqui na região nossa, as rodovias eram tudo pista simples, então tinha muita colisão frontal, então por aí dá para ver realmente que eram sempre acidentes extremamente violentos, né, com vítimas fatais. Então, na parte da polícia, né, assim que eu terminei a academia, também trabalhei no tático da Zona Norte, só ocorrência uma atrás da outra, roubo, tráfico, prisão, que não acabava mais. Mas é um período realmente que eu gostava demais mesmo, sabe?
sempre me senti muito realizado na Polícia Militar. Trabalhei 24 anos na Polícia Militar, boa parte como oficial, né, comandando, mas a Polícia Militar realmente é uma escola, um aprendizado absurdo, né, momentos extremamente divertidos, né, tanto em especial nos cursos, né, no curso de formação de soldado, depois no curso de formação da rodoviária, depois na Academia do Barro Branco, um período sofrido, mas extremamente divertido o nosso curso de formação. Mas na vida mesmo prática, né, a maioria é só tristeza, é só ocorrência. Ninguém liga um 90 para convidar para churrasco, para convidar para festa. É só problema o tempo inteiro. Então, por isso que é extremamente estressante, realmente, a atividade policial. Por isso que os policiais aí lideram o ranking de suicídios no Brasil, porque os policiais nem todos, né, têm essa capacidade de assimilar o tempo inteiro, de hora em hora, uma ocorrência ruim, né? Vai ver uma criança estuprada, vai ver uma mãe chorando o filho morto, vai pegar uma ocorrência de trânsito com vítima fatal, ou um próprio tiroteio que vários da família morrem, e por aí vai. Então, é uma profissão realmente muito desgastante, extremamente, digamos, impactante na vida da pessoa, e se não estiver preparado emocionalmente, acaba assimilando isso aí, guardando para si, né, e acaba, infelizmente, ocorrendo os suicídios, que é a categoria realmente que mais comete suicídio no Brasil, disparado. Sem contar aqueles que acabam no alcoolismo, aqueles com vítimas de depressão, porque é uma atividade muito, muito, muito difícil mesmo para se trabalhar. Bem, e na opinião do senhor, qual é o maior desafio que o policial encontra hoje para exercer sua profissão no Brasil? O amparo das leis, né? Nós não temos segurança nenhuma jurídica. A gente trabalha no limiar, no fio da navalha mesmo. Se você fizer para mais, você comete o crime de abuso de autoridade. Se você fizer para menos, você comete o crime de prevaricação. Você tem frações de segundos para decidir se atira ou se não atira, a atitude que você vai tomar. E depois o promotor, o delegado, o juiz vão ter todo o tempo do mundo para analisar todas as circunstâncias, para saber se você fez o certo ou se fez o errado. Então, falta realmente uma segurança jurídica, falta a gente aprovar alguns projetos lá na Câmara, no Congresso, né, que dê essa atenuante para os policiais militares que cometem esses crimes, digamos assim, mas ali na fração de segundos, realmente é muito difícil, e normalmente, no período da noite, que você não tem a visibilidade muito boa, com a adrenalina a 1000, sabendo que você pode morrer a qualquer momento, que faz, a gente chama visão de túnel, né? Que você estreita a sua visão, né? Foca apenas um ponto, fica difícil até você olhar do lado, tamanha tensão na hora, você sabe que você está prestes a morrer também, você pode tomar um tiro ali. Então, é uma série de circunstâncias que o policial deveria ter um amparo jurídico maior. E fora essa questão desse amparo jurídico, né? Nós temos a questão das condições de trabalho, né? As condições extremamente precárias, a pior jornada de trabalho do Brasil, é um trabalho análogo a escravo, é a última categoria que tem esse trabalho análogo à escravidão, porque todo serviço que tiver a periculosidade no grau máximo, a insalubridade no grau máximo, o trabalho noturno e uma jornada acima de 200 horas mensais, já é considerado um trabalho análogo à escravidão. E nós trabalhamos mais do que 200 horas mensais, boa parte dos nossos policiais trabalham 240, 260 horas por mês. Então, não tem limite de jornada de trabalho, o salário é extremamente baixo, 40% do efetivo aqui no estado de São Paulo trabalha onde não residem, falta apoio do governo, para ver que os presos estão na nossa frente para a vacinação do Covid. Isso é até uma afronta, chega sempre até ser vexatório para a classe. Isso é um menosprezo para a categoria, você vacinar primeiro presos, que primeiro que estão lá por livre e espontânea vontade de cometer seus crimes hediondos. Porque para uma pessoa ser presa hoje no Brasil não é fácil, não. Tem que ser preso, reincidente, tem que ter todas as provas, tem que praticamente assinar uma confissão para estar preso, senão não estaria. Está lá dentro, já está confinado, está sem contato com o mundo externo, aí você pega um policial que atende a ocorrência o tempo inteiro, em todos os locais, mal tem uma máscara para se cuidar, sabe? Leva, inclusive, as vítimas
para dentro dos prontos-socorros, sem proteção nenhuma. Mais de 30% da Polícia Militar do Estado de São Paulo já pegou o Covid, para ver o quanto que eles são expostos, é a categoria que mais contraiu o coronavírus, e, no entanto, né, nem o governo estadual, nem o governo federal prioriza a classe de policiais militares na hora da vacinação. Então, realmente uma lástima, chega a ser triste ver o descaso dos governos com a classe policial. Sim, e acompanho as redes sociais do senhor, e eu vejo que o senhor tenta ali no parlamento, junto com a bancada da segurança, mudar essa situação. O senhor vê que essa situação pode mudar mais para frente, agora talvez com o novo ministro da Saúde? É bem difícil, sabe? Nós ainda não temos uma força grande de representantes. Né? Vamos colocar 27 estados do Brasil, apenas 5 estados têm deputados federais eleitos lá representando. Então, no meio de 513, né, não chega a 15 deputados que brigam pela classe. Assim como no Senado, que perdemos ainda o nosso querido Major Olímpio, senador. Então, ainda falta uma força política, falta uma conscientização política maior da classe, que é a multiplicação de voto, a militância política. Então, fica difícil você, com poucos representantes, fazer algum tipo de trabalho. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa de São Paulo, 94 deputados estaduais e apenas 7 oriundos da Polícia Militar. Então, com um número tão reduzido, o máximo que a gente consegue fazer é se defender. Como a gente conseguiu se defender e não ser tão prejudicado na reforma da Previdência, conseguimos não ser tão prejudicados, mas fomos na PEC emergencial. Então, com poucos representantes, fica difícil realmente a gente conseguir grandes conquistas. Conquistas realmente de reconhecimento na área de trabalho, reconhecimento salarial, que é o principal, a questão da redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho. As viaturas nossas sequer tem o para-brisa blindado, sequer o para-brisa dianteiro blindado, nenhuma tem isso aí. E estamos aí enfrentando as facções criminosas com armamento bélico, armamento de guerra, né, com fuzil, com até míssil antiaéreo. Então, como que vai fazer, né, com um pouco efetivo que nós temos? No estado de São Paulo, para você ter uma ideia, o último grande aumento que nós tivemos mesmo, aumento de efetivo, foi na época do governo Quercia. Olha quanto tempo faz isso, há 30 anos. Naquela época, a população do estado de São Paulo tinha 25 milhões de habitantes e foi estipulado 93 mil homens. Hoje, nós estamos com 42 milhões de habitantes, quase que dobrando já, e o número de policiais, ao invés de aumentar, reduziu. Nós temos 82 mil homens. Por isso que muitos municípios do interior de São Paulo sequer têm um policial escalado, porque normalmente uma guarnição está cobrindo 2 cidades até. Então, para ver realmente o descaso que é do parte do governo, né, com a questão da segurança pública. Bem, o porta-voz da União de Policiais do Brasil disse que o presidente Bolsonaro teria traído a categoria, né, de policiais. O senhor concorda com essa frase? Não digo que traiu, mas está deixando a desejar. Nós perdemos mais nesses 2 anos do governo Bolsonaro do que nos últimos 10 anos. Então, cada vez nós estamos perdendo mais. E, na verdade, havia uma expectativa ao contrário. Pô, agora finalmente elegemos um presidente nosso. E agora nós vamos ganhar. Aí, a primeira atitude foi retirar o Ministério da Segurança, do qual nós lutamos tanto para conseguir, e conseguimos, finalmente, com o governo Michel Temer. E aí tirou o Ministério da Segurança. Aí vem a reforma da Previdência, que atingiu todos os policiais. Depois veio outra PEC, a PEC 147. Depois veio a PEC emergencial. Está vindo agora a reforma administrativa, que vai tirar mais um quinhãozinho. Então, nós estamos perdendo demais nesses 2 anos. Então, por isso que gera esse sentimento nos policiais, né, de que nós somos traídos. Por quê? Porque a gente esperava agora, finalmente chegou a nossa vez. Nós nunca tivemos vez no governo de esquerda, no governo petista, tudo mais. E agora nós falamos, agora chegou a nossa vez. Finalmente, agora nós vamos conseguir reparar o que os governos anteriores fizeram com a gente, né, em termos de prejudicar em todos os aspectos, né, de não valorizar as classes policiais. E, na verdade, acabou sendo o inverso. Então, por isso que realmente os policiais estão um pouco revoltados aí com a questão do governo. Sim. E como que o senhor está vendo a condução do governo federal durante a pandemia? O senhor vê uma boa avaliação? Aliás, o senhor faz uma boa avaliação, faz uma má avaliação? Como que o senhor avalia a condução do governo federal?
Bom, eu costumo falar que eu sou aliado do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, mas longe de ser devoto de Bolsonaro, né? O devoto só fala amém para tudo, né? Eu até na função de aliado, eu tenho o dever realmente de estar tecendo as críticas construtivas. Então, nesse aspecto também da pandemia, eu acredito realmente que errou muito, senão nós não estaríamos aí no olho do furacão, o pior país do mundo na área da pandemia, e provavelmente seremos o último país do mundo a sair dessa crise, da crise sanitária, de saúde e econômica, em decorrência do Covid. Então, obviamente que isso aí vai sempre na conta do presidente. Então, não há como falar que é uma gestão de sucesso na questão do coronavírus, com tanto problema que nós estamos tendo. Então, realmente, primeira coisa, deveria, do governo, do mais baixo escalão ao Bolsonaro, né, realmente parar com qualquer tipo de discurso negacionista, de realmente falar que a questão do Covid é muito sério, é seríssimo isso aí, já ceifando vai chegar a 300 mil mortes. Há já analistas que falam que nós vamos ultrapassar 4 mil mortes por dia, né? Isso aí impacta diretamente na economia, então nós vamos pagar um alto preço, tanto na questão da saúde quanto na questão econômica. Então a gente precisa realmente levar a sério essa questão do coronavírus. Já atrasamos na aquisição das vacinas, o mundo inteiro estava aguardando as vacinas para comprar. Saíram as vacinas e nós ficamos para trás, por uma série de motivos, e não vou elencar, mas ficamos para trás. Então erramos de novo. Agora nós estamos atrás da vacina para comprar, sabe? E só tem para entregar no semestre que vem. Então, provavelmente, esse ano nós perdemos também. Assim como nós perdemos no ano passado, o Covid vamos perder esse ano, tanto na questão da saúde, quanto na questão das mortes, quanto na questão da economia, né? Então, nós saímos atrás. O que eu acho que tem que ser feito agora? Primeiro, realmente levar com seriedade, tirar a política do meio do Covid, parar de utilizar isso politicamente. Quem concorda com isso é governo, quem discorda é oposição. Não tem isso, tem que fazer realmente de uma forma técnica. As pessoas, eu sou contrário ao lockdown total. Eu acho que as pessoas têm que sair, só aquelas que necessitam mesmo sair, e nos municípios pequenos deveria ficar a cargo dos prefeitos, que é o que conhece mais a realidade. Mas tem sim que pregar para que as pessoas fiquem em casa. Se não tiver necessidade, não saia das suas casas. Para que use a máscara, o tempo inteiro usar a máscara. Para que use o álcool gel o tempo inteiro. E correr atrás dessa vacinação que é a nossa saída. Que utilize agora o Itamaraty, que vá atrás dos outros governos, que se mobilize, né? Os Estados Unidos realmente está com a quantidade de vacina excedente, está com sobras, poderia realmente estar fazendo um acordo lá para repassar isso para nós, depois a gente repunha para eles esse estoque deles já no semestre que vem. Então, alguma coisa tem que ser feita nisso aí. Então, por isso, né, pelo fato do Brasil estar nessa situação, obviamente que não há como falar que foi uma gestão de sucesso por parte do governo no combate ao Covid. Sim. Após essa avaliação que o senhor fez do governo no combate à Covid-19, né, combate à pandemia, e após a anulação das condenações do ex-presidente Lula, o senhor acha que o presidente Bolsonaro vai ter um concorrente forte em 2022 contra ele? Bom, na verdade, o que vai determinar a reeleição ou não do Bolsonaro é um fator só, a economia, só essa, mais nenhum outro fator. Eu nunca vi nenhum presidente perder a eleição com a economia alta e nunca vi ganhar com a economia baixa. Então, vamos pegar só do passado recente. Vamos pegar da época do Collor, caçador de Marajás, que entrou com a popularidade altíssima. Era o Bolsonaro da época, ou mais até, o caçador de Marajás, porque a mídia toda apoiava, incluindo a Rede Globo. Então, a popularidade dele estava altíssima. Assim que ele entrou, que colocou a Zélia, que não é do seu tempo, como ministro da Fazenda, que fez o confisco da poupança e fez uma série de ações desastrosas na economia, a economia caiu. Se a economia caiu, a popularidade cai junto. Caiu junto, sofreu um impeachment. Aí entrou o Itamar. Itamar nomeou FHC, né, que não tem nenhuma simpatia por ele. Em especial, crítico, porque ele defende a liberação do uso da maconha. Mas é um cara que tirou um coelho da cartola, chamado Plano Real, e realmente conseguiu colocar o Brasil nos eixos e acabou com uma inflação que chegava a 1.000%, ultrapassava 1.000% ao ano. Economia em alta, popularidade em alta, elegeu facilmente o Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, mudaram a Constituição Federal, reelegeu de novo no primeiro turno, né, e no segundo mandato dele, aí sim a economia começou a dar uma balanceada, não tanto por culpa do Brasil, mas por fatores externos, em especial na China, salvo engano,
que derrubou as bolsas, derrubou a economia mundial, e nessa balançada da economia aqui, né, o Lula aproveita e se elege, né, como um grande oportunista aí, acaba se elegendo. E ele se elegendo, que ele era um período da economia mundial que era transitório. A economia mundial se estabilizou e a economia do Brasil permaneceu, né, forte como estava no plano real, indo muito bem. Então, a economia em alta, popularidade do Lula alta. Aí vem mensalão, vem petrolão, vem Lava Jato, só que a economia alta, popularidade em alta, ele reelegeu. Reelegeu, acho que no primeiro turno ainda, salvo engano. Aí, no segundo mandato do Lula, com a Lava Jato já quase no seu ápice, continuando com petrolão, mensalão e várias outras denúncias de corrupção, a economia em alta, popularidade do Lula em alta. Elegeu a Dilma. A Dilma também herdou mensalão, petrolão e a Lava Jato no seu ápice, a ponto de prender até o próprio ex-presidente Lula, o cacique do PT e vários outros integrantes. Mas ela quebrou o Brasil, mas manteve a economia alta. Economia em alta, popularidade em alta. Ela conseguiu reeleger. Reelegeu com tudo isso aí, para ver como é que a economia que determina a questão da eleição ou reeleição. Só que no segundo mandato dela, ela quebrou o Brasil, não tinha mais dinheiro, caiu a economia, cai a popularidade junto, né? E foi caçada. Então, para ver como é que a economia realmente é um fator determinante. Minha avó já dizia uma velha frase, que talvez a sua também dissesse, né? Quando o problema financeiro entra pela porta, o amor sai pela janela, e rapidinho. Então, enquanto a pessoa está bem, né, uma situação confortável, beleza. Na hora que ele começa a ver que ele está desempregado, não acha emprego, passando necessidade, vendo os filhos passando necessidade, aluguel atrasado, cortando água, cortando luz, a esposa reclamando, não tem amor que dure para o governante. Então, aí realmente que a popularidade cai no mesmo ritmo. Então, o que vai determinar a eleição do Bolsonaro vai ser a economia neste ano, né? E, obviamente, o ano que vem, que é o ano de eleição. Então, se a economia estiver alta, não importa o adversário, ele vai ganhar. Se a economia estiver baixa, pode ter certeza que qualquer outro vai ganhar. Qualquer outro vai ganhar. Porque não tem, é fato histórico, realmente, essa questão, esse link da economia. Então, não é Covid que vai derrubar, não é corrupção que vai derrubar, como não derrubou o PT, não é qualquer outro tipo de fator. O único fator que determina, realmente, a eleição do presidente da República é a economia. E a economia vai sempre creditada para ele. É igual o técnico de futebol. Não importa se o goleiro que falhou, se foi a defesa que estava ruim, o ataque estava ruim. A culpa sempre é do técnico. Então, no caso da economia, a culpa não é do governador, não é do prefeito, não é do Congresso. Sempre é do piloto do avião, que é o presidente da República. Por isso que os fatos históricos demonstram isso aí. Sim. E o senhor comentou sobre essa questão da pessoal ficar passando necessidades e tal. E recentemente foi aprovado no Congresso a PEC emergencial, que prolonga o auxílio emergencial. O senhor acha que o auxílio emergencial pode ser um trunfo para o presidente ganhar mais popularidade e ficar mais forte para 2022? Foi um trunfo. É igual na primeira PEC emergencial. Não sei se você lembra, o Bolsonaro tinha... ele queria dar o auxílio emergencial de R$180, depois passou para R$200. Quem aumentou para R$600 foi o Congresso. E, obviamente, que naquele período o Bolsonaro surfou na onda da popularidade, porque essa questão de Bolsa Família, de auxílio emergencial, obviamente, que você acaba atendendo uma grande demanda de eleitores, que você fica bem com ele. Então, ele nunca viu o crescimento dele ser tão alto, segundo as pesquisas, no Norte e no Nordeste, né, a ponto de ultrapassar o próprio PT, que sempre foram fortes os reis do Norte e Nordeste. Mas aquilo lá foi uma bomba que foi dada com efeito retardado para ele. Então, a própria oposição que brigou por R$600. Por quê? Porque sabia que ia quebrar a economia. Sabia que não ia ter dinheiro para suprir. E como eu disse para você agora de pouco, né, a popularidade do presidente depende da economia. Economia em alta, popularidade alta. Economia em baixa, popularidade em baixa. Então, deram aquele valor, e nós gastamos quase que 800 bilhões, somando tudo, no Covid, e não tem de onde tirar. E a economia vai pagar seu preço, porque tem que cobrir esse rombo. Então, agora o auxílio emergencial é menor e mais restrito, apenas uma pessoa por família, e são 4 parcelas de R$250. Então, obviamente que haverá também o seu efeito positivo para o presidente Bolsonaro, mas essa conta vai ter que ser paga, sabe? E não tem de onde tirar. E a inflação está batendo na porta. Dá para ver aí o preço de combustível, o preço da carne, os preços da cesta básica, a quantidade de desempregados, né, já batendo 15 milhões de empregados, né, o dólar
como a moeda que vai bater os R$ 6. Então, esse preço realmente da economia que eu acredito que a oposição fez isso não pensando nos pobres, não pensando nos necessitados. Fez isso para quebrar a economia e quem vai pagar a conta é o Bolsonaro. Então, o auxílio emergencial tem seu efeito benéfico no primeiro momento, se tivesse dinheiro. Mas como a gente não tem dinheiro para pagar isso aí, então, o problema vai ser um custo alto político para ele do final do ano para o ano que vem. Bem, ainda falando em PEC emergencial, essa PEC ela foi aprovada, porém, a classe que o senhor representa no Congresso Nacional, os policiais, o senhor que é presidente da Frente Parlamentar da Segurança, não foi, vamos dizer assim, beneficiada, né? Teve algumas críticas por parte dessa categoria por ter seus salários congelados, né? E como o senhor viu essa aprovação, vamos dizer assim, não blindando a categoria de policiais? Não foi por falta de aviso para o Bolsonaro. Lá na época, quando estava tramitando no Senado, até o nosso falecido Major Olímpio, senador, brigou muito para que retirasse os profissionais de segurança desse pacote. Não é por questão de privilégio, não é por questão de regalia, não. É porque as duas categorias que mais, digamos, ficaram expostas ao Covid foram a saúde e a segurança. A saúde foi totalmente vacinada já. E a saúde trabalha num ambiente mais controlado, né, até com roupa descartável, com luvas, troca de máscara a cada 3 horas, álcool gel o tempo inteiro. Os policiais mal têm uma máscara para um turno inteiro de serviço. Então, é uma categoria que está altamente exposta lá. E outra, né? Nós já não temos uma série de direitos. Não temos direito à insalubridade, à periculosidade, não temos limitação de jornada de trabalho, não temos direito à greve, não temos direito a sindicato. Então, não é justo você colocar no pacote, no mesmo pacote dos demais servidores, uma classe como essa, que não tem os mesmos direitos. Então, por isso que os profissionais de segurança deveriam ser retirados da PEC emergencial. E aí o governo não quis retirar, manteve no Senado, foi aprovado no Senado na quinta-feira. Nós tentamos contato com o governo desesperadamente na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira. O governo não queria nos ouvir, não queria tirar. Não, vai para a vala comum, vai todo mundo, todos os profissionais de segurança junto. Aí, até para vergonha nossos policiais, né, nós tivemos que nos apegar a uma PEC do PT. Né? Então, ainda mais os militares, os policiais militares, vamos lembrar que o PT queria extinguir as polícias militares do Brasil, né? Então, a gente tem um ranço grande, digamos, né? Mas tivemos que nos apegar a uma emenda, a um destaque do PT. É o único destaque realmente que poderia nos salvar. Aí nós começamos uma mobilização nacional, inclusive com a imprensa, para que chegasse no Palácio do Governo a insatisfação da categoria com a PEC emergencial. Chegou no governo, o presidente Bolsonaro veio a público na segunda-feira à noite para falar que iria retirar os policiais da PEC emergencial. Só que ele falou que iria retirar através de um destaque supressivo. Eu já fui na mídia para desmentir isso aí, porque não cabia destaque supressivo naquele momento. Então, tanto é que depois, uma hora depois, o próprio Arthur Lira e o Ricardo Barros, né, presidente da Câmara e o líder do governo na Câmara, falaram que não ia retirar, ia todo mundo junto. Aí nós começamos uma mobilização junto aos parlamentares, pressionando para que votasse com a gente na PEC do PT. E quando o governo viu que ele ia perder, aí ele resolveu sentar para negociar. Então aí começou a negociar com a gente, tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não encerrava de jeito nenhum a votação, porque sabia que ia perder. Aí o governo decidiu negociar. Então, aí os líderes entraram em contato comigo, começaram a conversar, tudo mais, e nós tiramos o máximo possível. Tiramos o máximo possível. E ainda assim ficou ruim a PEC emergencial para os profissionais de segurança, que nós queríamos retirar por inteiro. Mas isso porque imagina se o pessoal já está insatisfeito com o que foi aprovado, e imagina se fosse o pacote original que tivesse sido aprovado, que aí o pessoal vê o quanto que iria ser prejudicial à categoria. Então, obviamente, agora o governo arque, obviamente, com o ônus agora de ter incluído uma classe que sempre teve ao lado do governo, sempre apoiou o governo. Né? Então, é triste de ver uma classe policial, o pessoal chamando o presidente de traidor. Uma pessoa que sempre foi do nosso lado, sempre esteve junto com a gente. Mas o pessoal realmente está bastante chateado com a inclusão dos policiais na PEC emergencial. Bem, o senhor chegou até a citar do senador Major Olímpio, né, que estava ajudando nessa tentativa, né, de reverter essa questão da PEC emergencial. Na última quinta-feira teve o fatídico ocorrido, onde o Major Olímpio acabou falecendo, né, teve a morte cerebral, foi confirmado
no dia seguinte à morte do senador. Como que o senhor, que tinha uma relação com ele, era do mesmo estado que o senhor, como que o senhor viu esse ocorrido com o senador Major Olímpio? O Major Olímpio da minha família, policial militar, né, um amigo de longa data. Nós saímos praticamente junto da polícia para a política. Em 2002, eu e ele fomos candidatos a deputado federal, saímos junto concorrendo. Aí, na época, eu tive 35 mil votos, ele teve 29 mil votos, 30 mil votos. Aí ele falou, Augusto, vamos somar as forças. Você teve mais votos que eu, você sai para federal e eu saio para estadual. Aí, em 2006, nós fizemos uma dobradinha. E aí ele conseguiu se eleger deputado estadual e eu perdi por 1.400 votos para deputado federal. E depois ele reelegeu deputado estadual, depois nós fomos eleitos juntos, né, deputados federais. Então, nós ficamos um mandato inteiro trabalhando lá em conjunto como deputado federal, depois ele saiu para senador, foi eleito senador aí com uns 9 milhões de votos. Então, uma pessoa que eu sempre tive um relacionamento muito próximo, um amigo, uma pessoa que as polícias do Brasil admiram, porque lá pelo Congresso a gente não faz um trabalho para uma polícia só. Tudo que a gente aprova beneficia as polícias do Brasil todo, né? Então, é um trabalho realmente que os policiais do Brasil sempre admiraram o Major Olímpio. E para nós foi uma tristeza tremenda, realmente, porque ele sempre foi um atleta. A vida inteira dele um atleta. Sempre correndo, sempre fazendo musculação. A gente morava no mesmo hotel em Brasília. Ele não perdia um santo dia de fazer musculação, de estar com sua roupa de educação física, para fazer suas corridas, tudo mais. Então, ele era muito, muito forte. A gente chamava de um touro de saúde, de vigor físico. E aí, ter perdido essa batalha, digamos assim, por Covid, foi algo realmente que chocou a gente. Muito novo, 58 anos de idade. Vai fazer falta, com certeza, não só para casos policiais, mas para o Estado de São Paulo, que era o senador de longe o mais atuante, né, do Estado de São Paulo. Para o Brasil, um cara que nunca desviou de nenhum dos seus objetivos, realmente, de combate à corrupção, à criminalidade, sempre um cara muito ético, honesto, decente, sabe? Então, é um cara realmente que vai fazer falta no cenário político, vai fazer falta para o Brasil como um todo. Sim, certamente, né? Meus pêsames aí à família, ao senhor, né, que era amigo dele, aos familiares. E o senhor, né, protocolou um projeto para tornar a sala, né, das comissões da segurança pública, onde é realizado, para o nome do senador Major Olímpio. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Então, lá na Câmara, nós temos várias salas, são as salas das comissões, né? Nós observamos lá que a maioria das salas tem o seu nome. Então, a sala da agricultura, a sala da educação, a sala da saúde, a sala da CCJ. Então, eles procuram denominar aquela sala como uma forma de homenagem àquele parlamentar que atuava bastante naquela sala. E o Major Olímpio realmente sempre participou muito, muito ativo, né, na Comissão de Segurança, que eu estava presidindo até então, fiquei 2 anos presidindo. E sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança. Então, nada mais justo que a gente denominar o nome dessa sala da Comissão de Segurança para o senador Major Olímpio, né, que era um dos integrantes nossos mais aguerridos, não desmerecendo os outros que já passaram, que já se foram, mas era um dos mais aguerridos, um senador que teve 9 milhões de votos, sabe? Então, um recorde no Brasil, e da forma como foi, trágico como foi, do Covid. Então, por isso que nós acreditamos realmente que é uma justa homenagem para o senador Major Olímpio denominar a sala da Comissão de Segurança com o nome dele, até porque nós não temos nome na sala da Comissão de Segurança ainda. Bem, agora a gente passando para São Paulo, né? Falando agora do assunto São Paulo. O governador João Dória, ele pôs em prática a fase emergencial com toque de recolher no estado, né? E isso impacta em escolas, comércios, atividades religiosas e várias outras atividades. O senhor concorda com essa decisão do governador João Dória? É muito difícil emitir uma opinião assim de concordar ou discordar sem os dados técnicos. Meu irmão é prefeito também, Mário Rosa, prefeito de Salto Grande, e lá há 2 semanas estava com 9 casos de Covid e hoje estava passando 130 casos de Covid. Não tem para onde socorrer mais pessoas, não existe mais leito de UTI nenhum na região, não dá nem para socorrer. Então, as pessoas realmente têm que ficar recolhidas. Então, eu sou favorável a que deixasse para os prefeitos decidirem. Sempre fui, desde o começo. Eu acho que não deveria ser nem o governador, nem o presidente da República. Quem deveria decidir sobre a sua cidade é o prefeito. O prefeito que sabe a quantidade de casos que tem, sabe da realidade do seu comércio. Em cidades pequenas,
cidade de 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, que não entra 20 pessoas por dia, ao longo do dia inteiro numa loja. Então não tem risco nenhum, a pessoa ali está com a máscara, entra ali, não tem aglomeração, não tem nada, eu não teria por que fechar. Então, eu preferia realmente que deixasse desde o começo para os prefeitos decidir. O prefeito da sua cidade, ele sabe a quantidade de leitos que tem, quantidade de ambulâncias que tem, quantos casos tem, deixa que ele decida se deve fechar ou não. Então, por isso que eu sou contrário realmente à questão do posicionamento do governador, porque eu acho que a gente deveria ficar a critério de cada prefeito, cada realidade diferente. Não dá para estipular um lockdown para uma cidade de Borá, que tem 1.000 habitantes, igual a uma cidade de Campinas, pegando interior por interior, né? A desproporção é gigantesca, sabe? Então, deveria realmente ficar a critério dos prefeitos estabelecer ou não o lockdown. Bem, agora a gente falando um pouquinho da capital de São Paulo, né? Que é governada pelo prefeito Bruno Covas. O prefeito Bruno Covas ele antecipou alguns feriados municipais para tentar frear a circulação de pessoas e, consequentemente, a transmissão da Covid-19. Porém, isso gerou críticas de alguns outros prefeitos de outros municípios, falando que a possibilidade de pessoas saírem da capital e irem para essas outras cidades. Como que o senhor viu essa decisão do prefeito Bruno Covas de antecipar os feriados municipais? Isso aí o próprio governador Dória criticou, né? Essa questão da antecipação dos feriados. Mas, como eu disse também, né? Eu, por não estar na posição do executivo, por não saber da realidade do município, por exemplo, o estado de São Paulo, o município mais rico do Brasil, morreu já pessoas na fila aguardando oxigênio porque não tinha vagas de UTI. Morreu porque não tinha vagas. Então, realmente, fica uma situação muito, muito difícil. Até, realmente, por eu não ter todos esses dados técnicos, né, então fica difícil realmente emitir uma opinião. Mas, me parece que exagerou um pouquinho. Né? Isso, segundo até os especialistas que comentaram sobre essa decisão de antecipar 5 feriados. Então, eu acho que aí partiu um pouquinho para o radicalismo, né? Eu acho que não era para tanto. Era, assim, para a conscientização das pessoas, para que fiquem em casa, né? Para que não saiam, sair só de último caso mesmo, só se necessitar, mas aí eu acho que exagerou um pouquinho. Bem, agora, já encaminhando para o final da nossa entrevista, deputado, te agradecer pela sua participação aqui, muito obrigado, e o senhor é sempre bem-vindo aqui. Eu agradeço, Alexandre, parabéns aí, um rapaz jovem, né, interessado na política, aproveitando para divulgar um pouco do que a gente pensa, do que a gente sobre cada tema, sobre cada tópico, é até bom para o leitor, para estar sabendo, né? Eu espero realmente que essa vacinação para nós chegue o quanto antes. Eu acredito que vai dar sim para antecipar as vacinas que estão mais previstas para o segundo semestre, até porque tem mais laboratórios fabricando, aumentaram as suas plataformas, a quantidade de medicamentos que pode ser ofertado agora é muito maior, já temos 6 vacinas aqui no Brasil que pode ser utilizada, então estou numa expectativa muito grande que a gente consiga realmente antecipar essa vacinação, para que a gente volte, não aquele normal que a gente convivia, né, mas que comece a voltar a uma vida normal, em especial agora, realmente pensando nesse primeiro momento na saúde das pessoas, para que sobrevivam, né, porque todos vão se superar dessa pandemia, menos os mortos. Esse não tem o que fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na vida das pessoas. E depois, obviamente, na economia. Então, obrigado pela oportunidade, Alexandre, né? E uma boa noite a todos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a todos que nos assistiram. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.